Bem, louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo, ainda na esteira do cuidado com a Eucaristia. Hoje eu queria falar de um tema que às vezes pode não ser o mais atrativo, que é sobre os abusos, ou aquilo que não corre bem, ou que não se deve fazer na celebração da missa ou no cuidado do culto eucarístico. Poderia soar assim uma espécie de elenco de regras a não quebrar, de facto as regras existem, mas a mim interessa-me sobretudo como um meio para chamar a atenção, para alertar sobre aspectos centrais da devoção eucarística que que nos convém cuidar, até porque há coisas, as ideias principais, penso que todos os que temos fé temos na cabeça, mas há aspectos que podem parecer pequenos e que protegem certas verdades do culto eucarístico e que, se às vezes saltamos por cima assim de forma leviana, afetam depois a nossa devoção. Aliás, no número 174 do documento que vamos falar, que é o Sacramento da Redenção, um documento, uma instrução da Congregação para o Culto Divino e a Disciplina dos Sacramentos, um documento de 2004, já tem alguns anos, mas continua em vigor, portanto não foi abolido nem corrigido. Deve haver mais pormenores, mas agora vamos ficar com este, que é um documento muito sistemático. Mas dizia, no número 174, quando fala dos abusos, diz assim: as ações cometidas contra aquelas normas eucarísticas de que se trata noutro lugar nesta instrução e nas normas estabelecidas pelo direito não se devem considerar levianamente, mas contem-se entre os abusos a evitar e corrigir cuidadosamente. Eu queria falar de alguns aspectos, repito, alguns se calhar não afetam a maioria das pessoas, outros podem chamar a atenção sobre alguns modos de melhorarmos o amor de Nosso Senhor na Eucaristia. Por exemplo, no número 48 a 50 falam sobre a matéria, chamada matéria da Eucaristia, o pão e o vinho. E diz assim que o pão deve ser ázimo, pão de trigo, não fermentado, pão exclusivamente de trigo, diz aqui, não fermentado e preparado recentemente para que não haja o risco de decomposição, com o qual já não se chamaria pão, não é? Ou seria outra coisa. E dizia que, por exemplo, não se deve misturar, diz aqui, outra matéria, mesmo outros cereais, não deve ser preparado com outros cereais, e que é um abuso grave na confecção do pão da Eucaristia introduzir outras substâncias como fruta, açúcar ou mel. E depois, quando fala do vinho, recorda que deve ser o vinho fruta videira, genuíno, não alterado nem misturado com substâncias estranhas. E na celebração da missa acrescenta-se um bocadinho de água por razões históricas e também tem um sentido simbólico que já falávamos noutros vídeos. Então, o que é que está aqui em causa? Está em causa o que Jesus usou quando instituiu a Eucaristia. Estes cuidados têm a ver com uma fidelidade ao modo como Jesus instituiu a Eucaristia. Portanto, não podem ser omitidos de forma leviana. Até há uns anos, a propósito das pessoas celíacas que não têm tolerância ao glúten, depende do grau da doença, alguns com uma pequena parte da partícula podem comungar, outros com partículas com pouco glúten, mas o que não pode haver é partículas sem glúten, porque já não seria pão de trigo propriamente dito. Nesse caso, o melhor é uma pessoa celíaca comungue do vinho consagrado. Este seria o primeiro ponto. Depois, eu sigo mais ou menos a ordem do documento. Talvez o seguinte não nos afete especialmente, mas enfim, é bom saber. De modo nenhum se combina a celebração da Santa Missa com o contexto de uma ceia comum, nem se relaciona ou compara de algum modo com algum análogo tipo de convívio. Não se celebra a missa sobre uma mesa de refeições ou num refeitório ou lugar utilizado para essa finalidade, salvo se em casos de grave necessidade. Mas nem em nenhuma sala em que esteja presente comida
nem aqueles que participam na missa se sentem à mesa no decorrer da celebração. Enfim, tudo isto tem a ver com a ideia de salvaguardar o sentido único da refeição eucarística. Não é uma refeição no sentido estrito, é um alimento espiritual e, portanto, não deve haver confusões. Talvez este problema não seja o maior, quer dizer, evidentemente pode haver exceções, por exemplo, se a pessoa está confinada, isso aconteceu durante a pandemia, né? A pessoa fica confinada no quarto, onde é o sacerdote, quer celebrar lá, pronto, tem que ter o cuidado de não ter as comidas ao pé, são coisas excepcionais. Mas o que não pode haver é aquela vulgaridade de dizer, bem, aqui tanto faz, é uma mesa, assim como comemos aqui, também celebramos a missa. Isso é que não pode ser, porque, repito, torna difícil depois, ou torna mais difícil, captar o sentido único da refeição eucarística. A seguir, nos números 91 e 92, esses sim que às vezes aparecem problemas, mesmo aqui no nosso país, que é o modo de comungar, né? E o número 91 explica que, em primeiro lugar, todos têm o direito de comungar, desde que tenham as condições requeridas pelo direito geral. E depois concretiza, não é lícito negar a um fiel a Santa Comunhão pela simples razão, por exemplo, de ele querer receber a Eucaristia de joelhos ou de pé. Isso é um abuso de poder, claramente, não é? Se o sacerdote quisesse obrigar a pessoa a comungar de pé ou a comungar de joelhos. Portanto, a norma geral é conhecida, a pessoa pode comungar na boca, de joelhos, pode também receber a comunhão na mão, com as condições devidas. Aqui também recorda que a pessoa que comunga na mão, o modo de comungar, e em concreto, não deve retirar-se da presença do sacerdote sem comungar. Isso é acho que qualquer pessoa que veja que alguém leva a hóstia na mão, tem que parar, né? Tem que chamar a atenção. Também aqui se acrescenta, se houver perigo de profanação, não se distribua a Santa Comunhão na mão dos fiéis. Isto seria um excelente ponto de reflexão para as missas multitudinárias. Saber se vale a pena dar a comunhão na mão, porque além disso, às vezes as enchentes são muito grandes, as pessoas não se podem chegar à frente, o sacerdote muitas vezes não se apercebe, ou pode não se aperceber o que é que faz com a hóstia a pessoa que recebe com a mão estendida. Eu acho que seria um ponto de reflexão, porque, insisto, o risco de profanação, ou mesmo que as partículas, né, possam mais facilmente cair no chão, às vezes mais vale perder tempo do que estar assim com precipitações e que levem a profanações, ou pelo menos a irreverências. A seguir, este é outro ponto que também é, acho eu, oportuno. Diz assim o número 94, não se permite aos fiéis que tomem por si mesmos e muito menos a passem de mão em mão a sagrada hóstia ou o sagrado cálice. Qual é a ideia que está subjacente? É que a Eucaristia é um dom. Portanto, ninguém vai autosservir-se, não há self-service, ou seja, né? A pessoa tem que receber a Eucaristia na boca ou na mão, como já disse, mas nas mãos do sacerdote ou do ministro. Esta é outra ideia que se deve, combater, já digo, com a ideia, sobretudo, de que as pessoas não percam a ideia de que se está a dar um dom, ninguém tem, digamos, o direito absoluto a ir comungar, e menos como quer. Ainda dentro da comunhão, também se recorda que em geral se dá a comunhão sob a espécie do pão. Pode também dar-se o vinho consagrado a beber, mas habitualmente não se faz isso, por um lado, porque existe o risco do descuido de que possa cair alguma gota do vinho consagrado, e também porque às vezes em celebrações assim com mais gente, depois é difícil calcular a quantidade de vinho consagrado e não se pode guardar, ou pelo menos durante muito tempo. Portanto, às vezes evita-se dar a comunhão no vinho. E quando se dá a comunhão sobre as duas espécies, se for por intinção, isto é, se molhar a hóstia no vinho e ser a comunhão, tem que ser o sacerdote a dar e na boca.
pela mesma razão, não pode ser a pessoa, digamos, a mulher no caso, porque, pela razão que eu dizia antes, porque tem que se manter a ideia de dom, de ser entregue, não é, à pessoa. Às vezes nos noivos o que se faz é dar-se a partícula, a hóstia consagrada e depois o cálice a beber. Ou então é o próprio sacerdote que faz a intinção. Uma coisa que é mais para os sacerdotes, mas que é um problema que às vezes apareceu já em alguma das jornadas mundiais de juventude, é que o sacerdote deve, nas concelebrações, deve conhecer a língua que é usada na oração eucarística. Se não conhece a língua, é melhor não concelebrar nessa missa. Pronto, eu às vezes tinha dúvidas se a pessoa pode concelebrar na sua própria língua ou usando o latim, que havia uma língua mais comum, mas se não for a língua da celebração, pelo visto está desaconselhado fazer isso, é melhor não consagrar, não celebrar a missa. Depois, outras coisas assim mais ligeiras, que só afetam também os sacerdotes, por exemplo, no número 126, diz-se que os sacerdotes não podem celebrar a missa indo contra as prescrições dos livros litúrgicos sem paramentos sagrados, ou levando apenas a estola sobre um hábito religioso ou sobre uma roupa qualquer. Isso não o podem fazer, portanto têm que paramentar-se habitualmente, se é um só sacerdote, usando a alva, a estola e a casula. Bem, aqui também salto uma referência ao uso dos livros litúrgicos. Como é óbvio, não se trata de andar a inventar leituras que não sejam as leituras da palavra de Deus. Um aspecto assim interessante é o dos ministros extraordinários da comunhão. O documento é claro, diz assim várias coisas. Eu queria ver este ponto com um bocadinho mais de atenção, porque implica que a função dos ministros extraordinários, no caso das concelebrações, é suplementar, portanto é para quando não for possível que os sacerdotes deem a comunhão. Por exemplo, no número 151 dizem o seguinte, não é? Somente em caso de verdadeira necessidade se deverá recorrer à ajuda dos ministros extraordinários na celebração da liturgia. Depois diz a determinada altura que é reprovável a prática daqueles sacerdotes que, embora estejam presentes na celebração, se abstêm de distribuir a comunhão, encarregando os fiéis desta função. Essa ideia, o sacerdote tem as mãos consagradas, lembro-me um sacerdote santo que dizia que onde Jesus está melhor, nas mãos consagradas do sacerdote. Mesmo que seja pecador, mas enfim, é essas mãos que a Igreja, através do sacerdote, que tem que dar a comunhão às pessoas. Então, esta é uma grande advertência, também mais uma vez, para celebrações multitudinárias. É preciso prever. Às vezes a logística é um bocadinho mais complicada, não é? Porque o sacerdote está a concelebrar, pode ter que dar a comunhão a uns locais mais afastados. Não quer dizer que, em alguns casos, não se possa recorrer aos ministros extraordinários, e provavelmente até é sensato fazê-lo, mas é preciso esgotar primeiro os ministros ordinários, né? O sacerdote e o diácono. E poderíamos continuar, eu só queria terminar também com o número 138, que já não tem a ver com a celebração eucarística, mas com a exposição solene do Santíssimo. E diz assim: seja como for, o Santíssimo Sacramento nunca deve permanecer exposto, mesmo por brevíssimo tempo, sem ser devidamente guardado. Por isso, faça-se de modo que em tempos estabelecidos alguns fiéis estejam sempre presentes, pelo menos por turnos. Na exposição com o Santíssimo em Fátima, eu queria recordar, e continua a ser assim, que há sempre uma irmã ou duas irmãs diante do Santíssimo, na capela do Santíssimo, para que a adoração do Senhor seja real, não seja, simplesmente seja lá, mas que seja adorado. A presença habitual está nos sacrários. Aí muitas vezes não há ninguém nas igrejas, é pena,
mas enfim, a Igreja assume esse risco. Agora, na adoração, tem que haver sempre pelo menos uma pessoa. Repito que tudo isto, haver mais indicações e mais sugestões, e haverá se calhar outras até mais importantes, mas tem a ver com proteger no nosso coração e na nossa mente a verdade sobre a Eucaristia, e quando cuidamos com delicadeza estes aspectos, todos nós notamos como melhora o nosso amor e a nossa fé à Eucaristia.